Olá, bem-vindos ao Conecta Podcast, podcast do Clube de Empresários aqui de Pouso Alegre. Eu sou o Leandro Paiva, estou aqui com o Rafa, que é o presidente do Clube Pouso Alegre, com o Gil, vice-presidente. E hoje a gente está recebendo o Sr. Kaminski. Ilustríssimo. Professor, doutor, mestre, o que mais? Que vai contar toda a nossa... Não, vai contar toda a história começando pelo nome, né? Isso, vambora. Começar pelo nome inteiro. Eu quero o nome inteiro. Alguém te falar o sobrenome. Shelodovskis. Acertei, né? Olá, ouvintes e você que está assistindo esse canal. Meu nome é muito simples, Kaminski Melo Sholodovskis. Sholodovskis. O papai era da Lituânia. O papai, durante a Segunda Revolução Russa, todos vieram fugidos da Rússia lá. O papai tinha na faixa de uns 3 para 4 anos e ele chegou no Brasil nessa idade. E a história que conta meus avós na época que eles eram vivos, que eles gastaram 8 meses em porões de navio para vir para Bauru, né, desceram no Porto Santos, Bauru, e chegaram depois. Meu pai radicalizou no Rio e depois ficou conhecendo a minha mãe e se radicalizou em Formiga, Minas Gerais, onde eu nasci. Sua mãe é daqui. Formiga. Quem que é das formigas? Mais um formigueiro, mais um do formigueiro. Dois formiguenses dominando Pouso Alegre. Então, minha mãe é de Formiga. Eu também nasci em Formiga. E, por incrível que pareça, o pai do Gil trabalhou com uma pessoa lá em Formiga, que era um cara que a minha mãe ajudou muito lá dentro do processo. Depois ele virou prefeito. Minha mãe que fez o casamento dele lá. Jaime Mendonça, do grande Jaime Mendonça. De rádio lá, o Jaime é uma pessoa muito legal. Vira e mexe, ele ia lá em casa lá. Foi um grande amigo na época de adolescência e início da fase adulta. Então sua infância foi lá no Formigueiro? Como é que foi? Minha infância foi em Formiga. Rapaz, respeita nossa cidade das Areias Brancas. É isso mesmo. Eles contam que a história de Formiga é que na época dos bandeirantes, então tem dois rios que passam em Formiga, o Rio Formiga e o Rio Mato Cavalo. Então os bandeirantes andavam pelos rios e paravam lá uma noite e um dia eles acordaram e carregavam sacos de açúcar. E os sacos de açúcar estavam cobertos de pretos, de formigas pretas. Então eles falavam, vamos parar lá nas formigas, Que legal. Gente, vocês já entenderam, né? Nomes. Hoje o ritmo é assim, é storytelling tudo. Senta que lá vem a história. E o dia 6 de junho é o dia de emancipação da cidade de Formiga. Aí é loucura dele lembrar dessas coisas. Eu não lembro da esposa. Não, eu lembro. É feriado lá, é feriado lá, é feriado aqui. Tá certo, é feriado nacional. Formiga, capital de Minas Gerais. Agora, seguinte, Formiga é conhecida como a capital do certificado digital, moço. Lá, eu vou falar pra você, lá tem empresa grande, chama Certifica, que é uma AC, né, uma autoridade certificadora, que tem clientes em todo o Brasil, cara. É top demais essa questão do certificado digital lá. Clube é cultura. E Formiga é uma cidade que a gente teve esse convívio, né? Até os meus 30 anos, eu vivi muito na área do esporte, 30 e poucos anos, né? Você é formado em que mesmo, Kaminski? Eu sou formado em educação física. Nem parece, né, gente? Exerci a profissão de educação física até os 35 anos de idade. Lá em Formiga? Não, eu formei em Muzambinho. De Muzambinho fui para o estado de São Paulo. Muzambinho, grande Muzambinho, terra do Milton Neves. Então, aí depois formei em Muzambinho, eu já trabalhava no estado de São Paulo, São José do Rio Pardo. Aí eu fui para São Sebastião, Ilhabela, morei um tempo em São Sebastião de Ilhabela. Depois fui convidado a voltar para Muzambinho e São José do Rio Pardo para ser técnico de natação, basquete e também ser professor de educação física da cadeira de natação da faculdade de Muzambinho, que naquela época era uma faculdade privada. Hoje, alguns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, ela foi incorporada com o Sistema Federal de Educação, do IFET. Bacana. Você nadava? Qual que era teu esporte? A gente praticava todos os esportes na época. A gente viveu na Praça de Esportes de Formiga, que é um local lá fantástico lá. Então a gente praticava. Ainda existe lá. E esses dias tá fazendo aniversários aí, a Praça de Esporte, foi uma coisa bem legal. E eu praticava todos os esportes, né? Mas eu me destaquei muito no basquete e no handball. Mas eu praticava vôlei, nadava, e minha família toda, né? Minha mãe foi atleta e tem uma história que já... Você conheceu o Pavão lá? Claro, o Pavão era uma pessoa fantástica, o técnico de voleibol lá. Mas a minha mãe, o dia que ela casou, minha mãe foi esportista, foi jogadora de seleção brasileira de voleibol, seleção mineira. O dia que ela casou, o Minas Tênis Clube tinha um carro na porta da matriz de Formiga para levar ela e meu pai para Belo Horizonte, que ela ia disputar a final de um campeonato
lá pelo Minas Tênis Clube, e ela disputando a final, meu pai lá na arquibancada, só depois que eles foram pra lua de mel. Ganhou ou perdeu esse jogo? Ganharam, eles ganharam tudo. A motivação, né? Tava inspirada, né? Tava inspirada, não tinha como perder. Então tem muita história, meus irmãos foram todos até, tem uma irmã minha também que foi jogadora de seleção também, então, e a minha irmã... De vôlei? De voleibol. E eu tenho uma irmã que ela trabalhou quase 30 anos no Minas Tênis Clube como técnica de natação, a Lídia, e hoje ela é presidente da Federação Aquática Mineira. Mora em Belo Horizonte. Então, a minha família tem o meu irmão Cláudio, que é mais velho, depois tem eu, depois tem o Henrique. O Riquinho foi jogador de futebol também, mas jogava muito vôlei, handebol, basquete. A gente, naquela época, Peraí, como chama seus irmãos? Cláudio? Cláudio, Henrique, todo mundo conhece ele como Riquinho. Aí vem eu, depois vem minha irmã, a Rochelle, que mora em Belo Horizonte, a Michele, que mora lá em Formiga, e a Lídia, que mora em Belo Horizonte. Mas por que seu pai pôs Kaminski no você? Conta essa história. A minha avó chamava Escolástica Kaminski. Era o nome da minha avó. Kaminski é como se fosse um pronome. Se você for no sul do país, né, tem muitas, tipo assim, Ângela Kaminski, Leonardo Kaminski, assim por diante. O meu seria o sobrenome, o seu virou o nome próprio. Não sei de prenome. Mas teu pai não te contou por quê? Gostava, e tinha também, mas a história é que o primeiro russo que lançou um satélite na órbita terrestre chamava-se Vladimir Kaminsky. Então é um nome de peso, histórico. Eu já fui pesado, hoje nem. Mas fala aí, seu Kaminsky, você começou na educação física, retornou como educador e tudo mais, mas qual foi o ponto de inflexão ou de migração da educação física para o educacional? Empresarial. Antes de eu completar 18 anos, eu já exercia, era atleta e exercia treinamento, dava treinamento de basquete e handebol na minha cidade. Certo. Aí não treinamento físico. Não, treinamento de equipes, eu era técnico também. De liderança. Nesse sentido. E aí, naquela época existia pouquíssimas faculdades, menos de 10 faculdades de educação física em Minas Gerais. E não tinha professores. E aí os colégios lá, eu lembro direitinho, dia 2 de fevereiro de 1979. Eu comecei a trabalhar como professor em 2 escolas estaduais lá, como professor de educação física. Eu tinha feito um curso em Belo Horizonte e era professor. Aí em 82 só que eu entrei na Faculdade de Educação Física de Muzambinho e formei em 84, e aí por diante, continuei praticando esporte, pratiquei esporte no estado de São Paulo, disputei campeonato paulista de basquete, né, morei muito tempo em São José do Rio Pardo, e aí depois fui convidado para ir para São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, fui trabalhar também em Ilha Bela, e lá montei tudo isso com esporte? Tudo esporte, montei uma equipe de natação lá muito grande, de basquete também. Tem uma história bem legal que quando o Brasil disputou o Pan-Americano em 1987, eu morava em São Sebastião, e a seleção brasileira de basquete masculina e feminina ficou lá mais de um mês treinando. E foi aquele histórico jogo que o Brasil ganhou dos Estados Unidos em Indianápolis, no PAN de Indianápolis. O Brasil estava virando o primeiro tempo, perdendo de quase 30 pontos, depois ganhou de quase 20 pontos no final. E a gente ficava lá, Oscar, Marcel, Hortência, Paula, toda Vocês treinavam com eles? Ficava lá, ficava lá, pegando bola para eles, arremessando e assim por diante. Eles eram fantásticos, aquela equipe, aquele pessoal lá era fantástico. Que legal. É impressionante como a gente tem atletas também, você que tá nesse meio, você deve saber, muito atleta que não se profissionaliza, mas que é absurdo, né? A história do Oscar e o Marcel foi isso, né? Porque naquela época, quem disputava a Olimpíada não poderia ser jogador profissional. Então, depois que abriu, hoje os grandes atletas de NBA dos Estados Unidos e pessoas que estão de todo mundo jogando nos Estados Unidos podem disputar a Olimpíada. Mas o Oscar não foi para a NBA por causa disso. Né? Ele foi convidado, mas o Oscar foi depois pro Hall da Fama do basquete, né? Porque o Oscar foi uma pessoa fantástica. É engraçado você ver. Eu lembro lá na minha faculdade, tinha um cara da minha sala, o Adriano, que jogava muita bola, jogava muito futebol. A seleção da Austrália veio aqui pro Brasil era a seleção de futsal, mas pô, seleção de um país. Veio aqui para treinar e jogou contra a gente lá no Natel. Depois o jogo ficou 5-5. O Adriano fez 5 gols, sendo um de bicicleta. Gente, aí você fala assim, esse cara tinha que ser profissional. E não foi. Eu imagino tanto de gente que você deve ter visto na sua carreira, né? Sua carreira, que você fala, esse cara vai ser campeão do mundo. Quando o cara vira médico, vira outra coisa, né? Não demérito, né? Mas não demérito, só...
que acontecia, né? Eu vou fazer agora 65 anos de idade, né? Então, a minha época, 35, 40, 45 anos atrás, o esporte era muito mais amador do que profissional. Você tinha um profissional em centros grandes, em capitais, e alguma coisa assim nesse sentido, né? Então, um volume. Para você ser profissional, você de 100 atletas e 20 iam ser profissionais. Né? Então tinha alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas eu tive. Em Formiga teve. Quem que foi o cara mais fera que você treinou? Que chegou à seleção brasileira, essas coisas? Nós tivemos duas atletas de natação de São José do Rio Pardo. Um chama Yuri Férez Abraão. Esse menino hoje está em São José do Rio Pardo, é secretário de Esporte, Lazer e Turismo lá. Esse menino foi muito bem, ele foi campeão brasileiro dos 50 e 100 metros, chegou a nadar no Pinheiros. Depois ele chegou a ser segundo reserva para as Olimpíadas de Sydney. Ele não foi, mas na prova dos 50 livres e dos 100 livres, porque as outras pessoas estavam bem programada. E tem uma menina que chama Ana do Amaral Mesquita. Essa menina, hoje também, ela está nessa faixa aí dos 50 anos para mais, ela fez a travessia do Canal da Mancha entre a França e a Inglaterra. E ela tem um recorde dela, até hoje, recorde mundial. Caramba. Ela atravessou se eu não me engano, em 7 horas e poucos, né? Atravessando o Canal da Mancha. E ela tem um livro que chama-se Travessuras do Canal da Mancha. Então ela mora em São Tem um Paulo. filme na Netflix sobre isso, não é? Tem Não, vários, né? tem vários. Mas tem não é vários. dela o filme, não. Não, tem vários. E um ano antes dela fazer essa travessia, ela tem um professor Agenor Ribeiro Neto, é o maestro Agenor lá de Poços de Caldas, meu pai, ele, gente boa, a gente treinava ela, né? E ele também treinava uma atleta chamava-se Renata Gondi. E essa Renata Gondi, um ano antes da travessia da Ana, ela fez essa travessia, só que ela faleceu. Ela, em determinado momento, ela acabou se afogando lá e é uma atleta super profissional. Então, histórias que tem. Agora tem histórias gerais, né? E assim Entendi, mas hoje a sua atuação não está ligada ao esporte. Quando eu estava, quando eu me casei, depois eu morava em São José do Rio Pardo. Conta a história do Casório. Do Casório é bom. Me inspirou. Inspirei o Gil a casar. Eu trabalhava em Muzambinho, na faculdade. Aí um belo dia eu dando aula, aí olho para fora da janela lá embaixo, lá uma morena linda lá. Eu falei para os alunos, passei uma atividade para os alunos e fui lá conversar com ela. E ela estava com uma moça que era colega dela de trabalho, que era namorada do diretor da faculdade, que era muito meu amigo, que infelizmente não está mais aqui, o Vadão. Daí eu fui lá e conversamos. E aí isso era uma sexta-feira. Toda sexta-feira acabava a aula da faculdade, a gente ia para um barzinho. Ela foi para o barzinho, eu sentei do lado dela, tal, mas não deu jogo nem nada. E toda vez eu ia para o Muzambinho, ela falou assim, um dia eu fui levar ela para casa, ela falou assim, não, o papai dela bem bravo, né? Nesse sentido. Não era nada, feliz, é gente boa. Aí ela falou o telefone dela, eu gravei, e eu ligava para ela, vou para Muzambinho, vão sair? Só que ela falava comigo assim, eu dava aula até as 11h30 da noite, eu vou sair? De que jeito? Mas um belo dia, né? No mês de agosto, tinha uns jogos lá, azul e vermelho em Muzambinho, nós fomos para uma quadra, que daí não ia ter mais aula na faculdade nesse dia. Sentei do lado dela, dei um beijo nela, falei, quer casar comigo? No primeiro dia. Ô, louco, aí é loucura. Aí ela falou, Mas loucura ela ter dito sim. Aí ela falou, aí eu peguei um anel dela e levei. Na outra semana eu já trouxe o anel já, de Aí, noivado. Olha que Aí loucura. nós ficamos mais uns meses juntos, depois ficamos noivos, 6 meses depois nós estávamos casados. E fizemos, Aí poder quem age ou não? e fizemos 35 tomou a anos. decisão. Fizemos 35 anos. E eu contei a história pro Gil, o Gil já estava enrolando mais de 30 anos a mulher Não, não é dele. 30 não, só Nossa. 16. Tadinha. Bem essa história, uma história bem legal, né? Legal. E hoje constituiu uma família, graças a Deus, maravilhosa e muito bem. Tem os meninos, Tem tem a netinha. Tem os 2 filhão, né? O Henricas e a Bárbara, e tem a netinha Lara, que é uma coisa mais linda. A do netinha mundo. você até esquece dos compromissos, né, Camisa? Tranquilo, né? Qualquer coisa que aconteceu, ó, chegou a Lara, ela ganhou de todo mundo já. E não tem como. Ontem ela fez 7 meses. Ai, que 7 beleza. meses. Olha 7 isso, meses. Mas você estava contando sobre o seu casamento, né? Que hoje o esporte não faz mais parte. Então, aí eu ainda praticava esporte, aí eu casei com 30 anos. Com 33 anos, surgiu a oportunidade de eu fazer participar de um processo seletivo para ser gerente de unidades do SESI, em Minas Gerais. Várias unidades estavam sendo instaladas no estado. E aí tinha uma vaga para técnico de recreação em Poços de Caldas. Eu fiz o processo de seleção, fui aprovado. Nessa época, nesse ano, eu era secretário de Esporte, Lazer e Turismo da Prefeitura de Muzambinho. Aí eu larguei a secretaria, fui para Poços de Caldas trabalhar no SESI. E ali eu era técnico de recreação. E aí, em
95 surgiu a oportunidade de ser diretor, gerente de unidades do SESI. Eu também passei no concurso interno e aí fui convidado para ir para Varginha. Então, depois que eu fui ser diretor do SESI Senai, aí eu praticamente parei com a minha atividade na área de educação física, mas ainda continuei ministrando mais uns 2, 3 anos aulas na faculdade de Muzambinho, mas depois parti para a gestão educacional. Aí a idade chega, né? Dói joelho, dói braço, dói tudo, aí não dá mais para ser atleta. E aí eu virei gestor. Eu virei gestor educacional como diretor de unidade SESI Senai. Foi muito bom em Varginha, foi uma época legal. Nessa época eu tive a oportunidade depois de ajudar aqui em Pouso Alegre o vice-presidente da FIENG na época, chamava Alberto Melo, hoje mora em Bragança Paulista. E aqui também eu fui gestor de unidades do SESI Senai, aqui nessa época, antes dos anos 2000, aqui em Pouso Alegre. E aí, daí eu fui embora. Né? Para o pessoal que não conhece, o que é FIENG? É a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Né? Ela dentro da FIENG, você tem as unidades do SESI, que é Serviço Social da Indústria, e SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e tem o IEL. Então, a Federação das Indústrias, ela agrega sindicatos patronais de vários setores e luta para o desenvolvimento da indústria em Minas Gerais. E o SESI SENAI presta serviços para esses industriários e para as comunidades eles estão instaladas. Perfeito. Então, do esporte, você foi para gestão empresarial. Gestão educacional. Educacional. Isso. Perfeito. E depois da gestão... Aí eu sigo até hoje, né? Segue Isso até foi hoje. Desde 1995, né? Então tem 30 anos que eu estou nessa área de gestão educacional. Aí tem uma história muito grande, que eu já morei em 18 cidades. De 95 para cá? Não, de 95 foi 15, 3 antes. Então tá tranquilo. 30 anos é uma a cada 2 anos. Velho. É uma a cada 2 anos. 3 anos, 4 anos, mas eu fiquei 7 anos na FIENG. Fiquei 7 anos e 7 meses na Federação das Indústrias. Né? Vamos lá, quais são as 15? Agora eu fiquei curioso. Formiga, Belo Horizonte, Camacho, uma cidadezinha entre Formiga e Itapecerica, de 2.000 habitantes. Fui recenseador do IBGE nessa cidade. Esse era fácil, pô. Em uma semana você acabou. Né? Eu fiquei lá 8 meses. Porque Só tinha tomando o cafezinho censo com o povo. populacional e o censo agrícola também. Né, demorou mais tempo, porque ele chegava para fazer a entrevista, sentava, tomava café, aí conversava, aí já dava hora do almoço, aí depois dava hora da E janta. para chegar nessa cidade, quando chovia, que bravo, o ônibus você é tinha que ruim mesmo descer e a estrada. empurrar o ônibus, né? Porque atolava. Foi uma aventura maravilhosa. E aí, depois dessas cidades, né, eu fui para Muzambinho estudar em Muzambinho, trabalhar em São José do Rio Pardo. E aí, muitas cidades ali da região, eu ministrei aula. Depois fui para São Sebastião e Ilhabela. Voltei para São José do Rio Pardo. São José do Rio Pardo para Poços de Caldas para Varginha. Varginha para Belo Horizonte. Aí, Varginha para Montes Claros para Varginha. De Varginha, depois eu fui para Uberlândia. De Uberlândia, voltei para Varginha. Depois eu fui para Juiz de Fora, aí eu voltei para Uberlândia, depois de Uberlândia eu fui para Bahia, Itabuna, Bahia, e em abril do ano passado voltei para Pouso Alegre. Uma pergunta, peraí. Você já comprou um imóvel? Não. Já tive. Tive um imóvel em Varginha e tive um imóvel financiado em Montes Claros, mas a gente pegou e vendeu eles, porque eu e minha esposa conversava muito. A gente não sabia onde a gente estaria, né? E a gente investiu em educação. A gente investiu na educação nossa, da minha esposa, e na educação dos nossos filhos. Né? E hoje, graças a Deus, esse resultado é bem significativo. E essa mudança tanta de cidade veio por conta da profissão que você tinha? Sempre na área de gestão, eu era convidado através de alguns headhunters, e sempre foi, sabe, o caminho. Eu tinha uma amiga, uma headhunter de São Paulo, ela falava: Camis, eu arrumei um lugar para você, eu mandei teu currículo. Aí a gente viu as oportunidades financeiras, oportunidades de negócio, oportunidades de crescimento profissional, e a gente foi mudando, foi trabalhando nesse sentido. Entendi. E E hoje... agora o homem tá aqui em Pouso Alegre. Eu voltei para Pouso Alegre, uma cidade muito gostosa, gosto muito de Pouso Alegre. Pouso Alegre, você chegou a morar aqui antes? Né? Cheguei, morei aqui em Pouso Alegre de 99 a julho de 2001. Uma época E por que muito você boa. deu prazer a Pouso Alegre de ter a sua decisão de estar aqui? Retornado. A pandemia foi muito difícil para todo mundo. Eu fiquei 7 anos na Bahia, lá em Itabuna, né? Então eu peguei a plena pandemia lá 2020, 2021. Eu vi meus filhos uma vez por ano.
porque não tinha como viajar. Eles estavam onde? Minha filha estudando aqui em Pouso Alegre e meu filho estudando em Uberaba. Tá. E aí chega um determinado momento, eu tinha um contrato legal lá com o pessoal, mas a gente já viu que precisava mudar um pouco de ar. E aí a gente surgiu a oportunidade, falou assim, eu conversando com a minha esposa, para onde nós vamos? Né? Tinha opção de Uberlândia, Varginha, tinha opção de Poços de Caldas, mas Pouso Alegre, porque minha filha morava aqui. Aí a gente resolveu vir para Pouso Alegre. Por que também a gente escolheu Pouso Alegre? Porque Pouso Alegre é muito próximo ao estado de São Paulo. Então, a facilidade de você... Como eu ia sair de uma pessoa jurídica, que eu trabalhava desde 2011, que eu trabalho como pessoa jurídica. Né? Criei a minha empresa, a KSHB Educacional, e aí eu trabalhava. Então, eu falei assim, daqui vai ser muito mais fácil, né? De conviver com o pessoal aqui, de você participar de eventos e outras coisas mais em São Paulo. São Paulo acontece tudo em São Paulo. Escolhemos para cá. E aí chegamos aqui em abril do ano passado, em junho do ano passado, minha filha me dá a felicidade da notícia que estava grávida. O meu sonho era ser avô. Aí a gente teve a oportunidade de acompanhar a gravidez toda dela. Privilégio. É um privilégio de fazer isso. E aí depois nasceu a netinha, agora curtindo essa netinha. Então já vi que caminhos que agora, gente, só Pouso Alegre. Sei lá. Só se a netinha decidir para outro lugar. Né? A Lara for para algum lugar. Mas a vida é essa. A gente é profissional nessa área de gestão, né? Uma coisa que eu estudei muito, fiz muito, né? Eu tenho boas qualificações profissionais e a área de gestão. E a gente Você é professor, vamos lá, professor, mestre. Não, vamos lá. Eu sou formado em Educação Física. Depois de Educação Física, eu fiz 2 pós-graduações, uma em especialista em natação, uma em treinamento esportivo de alto nível. Depois eu fiz um mestrado em administração na Unifenas, mas não teve validade do MEC, aí eu considero como uma pós-graduação. Fiz uma pós-graduação no Itamaraty, Relações Internacionais, Minas, Brasil, Mercosul. Fiz uma pós-graduação em Tecnologias da Educação. Eu fiz 2 MBAs em Gestão de Instituições de Ensino e Gestão de Instituições de Ensino Superior. E, por último, eu fiz um doutorado na Argentina em Psicologia Social. Não sei nada, sou eterno aprendiz. Muita coisa, tá vendo? Só sei que nada. Eu não dei conta de contar, não. Vou começar a contar. Não, larga a mão. Você estava falando desse que você estudou, como é que é? Gestão? MBA? Não, um dos primeiros que você falou foi de tecnologia de esporte. Eu fiz 2 pós-graduações de alto nível. Treinamento de natação e treinamento esportivo de alto nível. Isso, porque o treinamento de alto nível é um negócio que a gente consegue fazer muito paralelo, né, com empresa, ou com gestão de empresa, empreender e tal. E ultimamente a gente tem visto, né, cada vez mais em tudo que é esporte, sempre batendo recorde. Não sei se vocês viram agora o cara correndo 100 km abaixo de 6 horas. Vocês viram isso? Hoje em dia, né? O pace dele... a gente não consegue correr 1 minuto do lado do cara. O cara correu 6 horas, 100 km. É doideira. O que você dá isso? O Ironman também, que é uma coisa maluca, né? Sim. O que acontece hoje? Hoje em dia tem muita tecnologia. Hoje em dia tem muitos estudos da parte de nutrição. A minha primeira monografia que eu fiz do pós-graduação meu em Muzambinho, né, foi parâmetros fisiológicos aplicados ao treinamento de nadadores. E nessa época, esse menino, o Yuri, né, hoje é um adulto, pai de família e tudo, empresário, a gente fez naquela época com o Eduardo Cocubum chamava teste de lactato. Era um teste que você analisava a performance do atleta pelo globo da orelha e você fazia a programação de treinamento daquele cara para ele ter uma performance maior. E era com especialistas que atingiam e estavam atuando nas seleções brasileiras de alguns esportes, né? E muito nesse sentido. Mas o que você falou, por que hoje você vê muito nesse sentido? Hoje nós temos academia, hoje nós temos essa questão do fitness, dessa questão da alta performance. Você viu a referência? Ele pôs a mão em mim e falou que tá vendo? O pai tá ali. O Gil falou comigo que daqui 3 anos ele vai fazer a corrida de São Silvestre e depois ele vai fazer maratona. Eu topo, hein? Eu topo, hein? Você falou gravado agora. Você falou. Eu topo. E hoje em dia você tem muita tecnologia, tem muitos estudos. As pessoas que conseguirem se cuidar, né, de adotar isso como uma questão de qualidade de vida, né? Nós temos colegas que são empresários que atuam no Clube dos Empresários que adotam essa postura. Então, muda a alimentação,
muda a forma de se portar em termos gerais, né? Então se cuida mesmo. Aí você tem. E tem as pessoas que pegam isso como vida, como qualidade de vida, como propósito de vida. E ele tem um objetivo. É igual o atleta. Um atleta de alto nível, determinadas modalidades, o cara fica 10, 15 anos, 20 anos no alto nível. Chega uma determinada hora que o organismo também já não consegue mais. Você tem fantásticas pessoas. Você pega o LeBron, né? LeBron James no basquete, outras coisas, o Cristiano Ronaldo. São pessoas que tiveram muito tempo se cuidando, né? Então, você tem isso, esses caras. Agora, você falou alguma coisa de corrida e você tem os triatos da vida, vocês têm esses Ironman. Tem muitas pessoas que começam depois de adultos. Sim. Pessoas que às vezes eram obesas ou tinham alguma comorbidade e pegaram com o esporte e o cuidado da saúde como um modo de vida para ele crescer, né? Eu sou formado em educação física, estava muito sedentário, só que agora eu estou jogando o quê, Gil? Jogando beach tênis. Estou fazendo aula de beach tênis. Como é que é? O beach venceu. O beach venceu. A nova onda agora é pickleball. Eu tô por fora desse. Vocês vão ver. Daqui a pouco é só pickleball. Cara. É? Nos Estados Unidos já é mais praticado. Não, nos Estados Unidos já é mais praticado que o tênis. É porque essa modalidade é a mesma coisa que o tênis, só que numa quadra menor. Uma quadra menor com uma quadra indoor, né, que é dentro, e você usa uma raquete um pouco diferente. É um misto de tênis com beach tênis. Só que em vez de ser na areia, beach tênis na areia. O tênis tem os vários tipos de quadra, né? E é feito numa determinada quadra. Né? E é legal isso, você vê as evoluções do esporte, né? Esses dias eu estava vendo na internet, eles fizeram uma quadra entablado num rio e tava jogando vôlei dentro desse rio. Super legal. Não, maravilhoso, eu vi mesmo. Então, as coisas assim. E o gostoso é isso, que vira realmente, né, algo assim prazeroso. Porque tudo aquilo que você faz com prazer, com amor, isso vira uma paixão, pronto, vai embora. Agora é ruim quando a gente faz obrigado. Ô Camis, mas conta pra nós aqui agora, vamos entrar na área de business. Tudo isso que você viveu, tudo isso que você aprendeu, hoje você tem uma empresa que ensina as pessoas, que ajuda os empresários. Conta isso mais pra gente. Como é que é KSHB. KSHB Educacional e Treinamentos Limitado. Em 2011, meus filhos começaram a falar que queriam fazer vestibular para medicina. E aí, vendo o preço das faculdades de medicina particular, eles, claro, que testaram várias vezes faculdades públicas, né? Chegou a faltar 1, 2 pessoas para desistir para eles serem selecionados, mas já não dava mais para esperar. Aí eles fizeram vestibular de faculdades privadas e começaram a passar em faculdades privadas. Eu falei só, se eu for pessoa física, CLT, o desconto que tem de imposto, eu não vou conseguir manter meus filhos na faculdade. Aí criei minha empresa, e essa empresa fui trabalhar como pessoa jurídica, como PJ. E isso facilitou. Então, até o ano passado, eu trabalhava muito com gestão educacional. Eu era gestor de unidades de colégios, de faculdades, né? Então eu trabalhava como diretor-geral de colégios e faculdades, fazia a gestão dessas universidades, dessa faculdade, passei por bons locais, pegava as unidades que estavam com certa dificuldade de gestão e fazia todo o trabalho acadêmico, administrativo, financeiro e fazia com que essas unidades crescessem. Tive bons resultados. Tive resultados muito bons em Uberlândia, tanto em colégio como em faculdade. Tive resultados muito bons no estado de Goiás, na cidade de Águas Lindas de Goiás e Anápolis, onde eu comecei uma faculdade com 57 alunos em 2000. 2 anos e meio depois entreguei com 4.100 alunos. Nossa. Então, peraí, repete, você tinha quantos? 57 alunos começou. Você entregou com quantos? 4.100 alunos. Alô. O beat venceu. Mas o mercado na época era uma coisa muito interessante. E também eu peguei uma faculdade de um cara que era da minha cidade natal, pegou uma faculdade em Águas Lindas de Goiás, ele não conhecia como funcionava, e eu trabalhei também uns 3 anos para ele com a proposta. A gente pegou uma faculdade com 300 alunos, fiz ela crescer até 900 alunos mais ou menos, nos anos de 2 anos e meio, 3 anos também, e depois eu fiz o MA, fiz todo o processo de venda dessa faculdade. Aí um grupo de Brasília comprou essa faculdade, e na época por um valor bem expressivo. A faculdade, vamos dar exemplo, ela valia R$1 milhão, e a gente chegou a vender por R$3 milhões a faculdade, porque era estratégico esse processo. E aí começou. Então, aí a KSHB surgiu nesse processo, você tomar uma pessoa jurídica. Mas durante onde eu estava, fazia palestra, ministrava cursos, às vezes gratuitas e às vezes não gratuitas, né, em determinados locais, e fui trabalhando nesse sentido.
Depois que eu tinha feito um contrato com a faculdade lá da Bahia, o grupo FTC, em Itabuna, também chegou porque um desenvolvimento bem legal lá, resultado bem significativo lá. Eu tinha um contrato de 3 anos, que eram os anos que faltava para os meus filhos formarem em medicina. Depois prorroguei para mais 3 anos. Aí depois para fazer a especialização. Né? Aí continua até hoje, né? E aí, os dois são médicos? A Bárbara, ela formou aqui em Pouso Alegre, na Univas, até o mês de agosto ela trabalhava na prefeitura, lá no posto de saúde lá do São Geraldo, e agora depois ela estudou 3 anos em São Paulo, na BWS, no Albert Einstein, fez dermatologia, e agora está abrindo o consultório da dermatologia, o primeiro cliente vai ser o Gil, que o João já me consultou. Rapaz, já tá treinado no pit, você viu? Quanto tempo você tá no clube? Eu entrei no clube esse ano, né, Gil? Não, final do ano passado. Passado. Quando eu cheguei em Pouso Alegre, cheguei aqui em abril. Aí eu fui vendo algumas coisas de rede de internet, clube de empresário, essas outras coisas nesse sentido, alguma atividade daqui. Um dia eu fiz um contato. Apareceu lá uma coisa, o que é isso, clube do empresário? Aí uma pessoa fez contato comigo e falou assim, vou te marcar um bate-papo com o nosso diretor aqui, o tal de Gil. Eu falei assim, então tá bom, quem que é esse Gil, né? Vamos conversar com o Gil, né? Aí o Gil me ligou, falou que era o clube, a gente marcou para tomar um café, era o Enio, né? Naquela época. Ele e o Enio, a gente trocou uma ideia e fomos aí fazendo esse namoro aí. Ah, aprendeu? Gente, namorando, começando a namorar ali para poder associar. E aí depois foi dando certo, eu falei assim, vou entrar. Aí teve uma rodada de negócios lá lá na empresa do Enio. Na Projeta. E ali surgiu lá, o Rafael já estava. O Rafael apresentou um pitch lá. Não queria dar desconto para nós, né, Gil? Mas aí ele deu sentido. E eu falei, só vou entrar nesse negócio. Aí combinei com o Gil. Né? E o Gil foi firme, porque eu falei que eu vou fazer no dia tal. No dia tal ele estava na porta da minha casa. Eu trouxe a maquininha. Vambora? Tava pronto. Não, presidente. Se não tiver pronto, como é que faz? E aí foi bom. E aí a gente tá até hoje com o clube, eu acho que é uma coisa muito fantástica, né? Esse ano eu tive a oportunidade também, e depois ir na convenção lá em Poços de Caldas, né? Conhecer o Thiago. Já prepara, já põe na sua agenda. Vamos dar o spoiler aqui? Lá. Dia 6 de dezembro, 6 de dezembro vai ser a convenção nacional do Clube de Empresários, lá em Poços de Caldas. A reunião de todas as franquias e franqueados estarão nessa data fechando o ano numa comemoração muito legal e já tem um lugar super exclusivo. E é interessante, porque o ano passado, quando nós fomos, só tinha Pouso Alegre, Poços de Caldas e me parece o Clube das Mulheres em São Paulo. Clube dos Empresários. E depois, agora, vamos surgir essa oportunidade, até um abraço para o Thiago, aí ele me convidou para me ajudá-lo no processo de expansão, né? Então faço parte lá do comitê deles lá. Conselho. E aí surgiu, né? São Sebastião do Paraíso, Guaxupé, Alfenas, Varginha, Andradas, São João da Boa Vista, Campinas, Circuito das Águas e Belo Horizonte, São Paulo, surgiu mais uma na Paulista, né? Então, já tá bombando o clube em várias cidades. Em várias cidades, já tô vendo os resultados aí, a gente segue nas redes sociais e é uma coisa muito nova, uma coisa muito diferente. Né, uma coisa bem interessante de fazer parte, porque você passa a ter oportunidades, oportunidade de crescimento, uma oportunidade muito grande de network, né, de você mostrar realmente qual que é o seu produto, conhecer qual que é o produto dos outros colegas e buscar uma parceria. Às vezes você compra uma coisa que você nem sabe que você precisava, né? Sim. Como um exemplo, um computador, né? Então, aí eu precisava do computador e eu fui descobrir que tinha um cara que fazia parte do clube, aí eu fui lá comprar o computador dele. E olha, e uma coisa interessante, o computador do Gil, viu? Eu comprei um computador, o normal de um computador, uma bateria dura um dia, né? A bateria dura uma semana. Aí pra você ver. Ligada na tomada. Só lá na Dr. Gil que tem isso, tá? E aí, tecnologia chinesa. E eu acho que o interessante do clube, a gente tá voltando a falar em isso que o Gil puxou, é você entender, tipo assim, quem são os parceiros desse clube? Quais são os produtos? Qual que é aquilo que eu posso ter? Qual que aquilo que vai agregar valor para mim? O que eu posso agregar valor para alguém? Né? Inclusive, através do Gil, através do clube, eu cheguei a fazer palestra em outros determinados locais e cheguei a fazer um processo de mentoria com as 2 empresas do Gil. Né? Nós estamos no processo, não parou ainda não. Claro Só que deu não. Uma pausa lá. Temos agora que continuar. Então, é uma coisa assim, muito interessante. Né? E hoje a KSHB Educacional, além da gestão educacional,
Eu faço consultoria e mentorias educacionais, né? Já fiz esse trabalho no ano passado e esse ano em Uberlândia, na Faculdade FASTA, que hoje é o Centro Universitário de Uberlândia, tem a Faculdade de Medicina, na Uniaraxá, em Araxá, e outros locais que eu sempre trabalhei. E tem também a mentoria corporativa, que o objetivo é trabalhar pequenos grupos Sim, ou igual você médios fez lá na grupos, empresa, né? e você fazer palestras motivacionais, levar insights, né? E eu inovei nesse processo, né? Todas as minhas palestras hoje, além de ter uma certificação, uma microcertificação do sistema blockchain, que é você são totalmente segura de um parceiro que eu tenho, educacional, ou você acaba de fazer a palestra, apresenta um QR Code e a pessoa recebe na hora o certificado dele. Vocês já participaram disso. E também um e-book. Eu inovei e coloquei sobre o tema da palestra e o assunto, um e-book completo sobre o assunto, para aperfeiçoamento das pessoas. Né? E aí, além disso, eu tenho várias palestras motivacionais. Só umas 50, né? São quase 80. Aí, ó, já, Quase 80 quando eu conversei palestras. que você era umas 50, agora já tem umas 80. Agora a gente inovou, agora fiz mais algumas que eu tenho na área de comunicação, desenvolvimento humano, inteligência emocional, inteligência artificial, liderança, produtividades, vendas e negociação. Então são palestras com o intuito de você fazer o trabalho de motivar as pessoas através de insights, através de conhecimentos, e você poder fazer um diagnóstico, como que aquela empresa está e como que você pode ajudar, sabendo que o resultado das empresas estão dentro delas, são as pessoas que estão dentro dela, a valorização do ser humano dentro das empresas. Ela é a maior riqueza que a empresa tem, seja uma indústria, às seja vezes um o comércio, funcionário ali, o seja colaborador, ele não tem tempo, né, de buscar algo ali. Então a gente, como empresário, a gente conseguindo ali, né, oferecer para o nosso colaborador ali, é um momento ali, né, dele de ter um conhecimento, adquirir uma sabedoria, né? É muito bacana. A atitude do empresário Gil, da Dr. Gil Informática e da Foco Digital é bem louvável, é valorizar o seu colaborador. É um dia a cada por mês ou a cada 45 dias, faz um café especial, recebe eles na parte da manhã com um café, bate um papo, dá liberdade para eles falarem, ouvirem, justificarem alguma coisa, e você vai motivando. Uma manhã extraordinária lá, né? Uma manhã assim diferente, o pessoal ficou bem contente. Foram duas já, né? Que nós já fizemos, muito interessante. E isso é legal, né? Você que está nos ouvindo, nos assistindo, é importante sim, seja a sua empresa de 2, 3, 4, 5 funcionários, ou seja de 50, de 500, quantos forem necessários, valoriza o teu pessoal. Né? Além da KSHB educacional e treinamentos limitada, existem outras pessoas dentro do próprio clube. Nós temos excelentes pessoas que trabalham com algum treinamento, com alguma formação, com alguma qualificação profissional. Se comenta muito, né? A falta mão de obra. Será que falta mão de obra ou não está sendo treinada a mão de obra? A verdade é essa. Esse é um tema aí para a gente até debater, né? Porque o que mão de obra tem com força. Tem, a questão é que não tem treinamento. Você tem muitas vagas. Você tem muitas vagas. Eu vi agora aquele supermercado ABC está com quase 1.200 vagas abertas aqui para Pouso Alegre. Mas em qual área? Agora, essas indústrias, essas empresas, elas pegam um colaborador e preparam ele para aquela função? As pessoas, se as indústrias não preparar para aquilo que elas querem, ou seja o comércio, seja o pequeno empresário, seja o empreendedor, como que a pessoa vai se qualificar? Eu quero ser o melhor operador de caixa. Eu quero ser o melhor estoquista. Eu quero ser o melhor lavador de carro. Eu quero ser o melhor daqui e dali. Você tem que treinar, você tem que dar qualificação para esse pessoal dentro da organização. Só, às vezes o cara, né, a pessoa entrar ali como caixa, mas ela também fala assim, eu posso ir para a parte administrativa, eu posso trabalhar na parte financeira, aonde que eu posso crescer dentro da empresa? É um plano de cargos e salários. Né? Você chegou aqui, mas você pode chegar a ser dono dessa organização, pode ser sócio dessa organização. Quantos casos a gente já chegou de pessoas trainees que entraram em determinadas empresas e depois se tornaram CEO da empresa? É oportunidade. Agora, depende muito do empresário, mas depende muito também daquela pessoa. Se ela não quiser, né, Leandro? Se ela não quiser buscar a sua qualificação, aproveitar a oportunidade, igual o grupo de 9 pessoas do Gil, aproveitar a oportunidade, não é só com a KSHB, com o Camis, com outros também. Aproveite a oportunidade. Faça aquilo com amor, com carinho, porque você pode ter... Lá no Gil tem uma experiência legal que eu fiz uma pergunta: o que vocês querem chegar daqui 5, 10 anos? Uns 2 ou 3 levantaram, quer ser sócio do Gil. Se isso é um sonho, o que esse empresário
vai fazer para essa pessoa adquirir esse sonho? Pavimentar essa E via, a minha né? área educação, principalmente o ensino superior, é a importância de você mostrar para as pessoas ter uma formação profissional, ter uma formação superior, que vai aumentando as chances dele cada vez mais de crescimento. Então, esses são os grandes desafios, né? Faça um curso superior. Faça que você vai ter ali uma rede de relacionamento diferente, uma convivência diferente, uma visão diferente, do que você ficar simplesmente dentro da tua empresa ali, trabalhando com o setor. Ô Camis, mas me fala uma coisa aqui. Você entrou pro clube aí no final do ano, né? A gente já tá também chegando aí quase a um ano aí que você tá com a Foi gente. final do ano, foi Final do setembro do ano passado. Setembro do ano Já passado? faz um ano, então. Então já faz um ano. Já tem que renovar, já tem que receber de Não, novo. não, ô, Rafa. foi janeiro desse ano. Foi Foi janeiro. agora, em setembro? Camis, de lá pra cá, o que que mudou na sua vida você participando do clube? O que que você pode falar assim, para as pessoas que às vezes têm dúvida de entrar, como que é, o que a pessoa que vai entrar pode esperar do clube, né? Até a questão assim, de você falar da sua experiência, né? Porque, igual você falou, você entrou pro clube, você foi lá na convenção, você virou um conselheiro, né, da franqueadora, porque o clube hoje é uma franquia, né? A gente está em várias cidades. Muita gente não sabe, mas ela associa hoje aqui na cidade, né? Em Pouso Alegre, ela pode frequentar as outras cidades, né, como convidada, ela pode visitar essas cidades, né, como convidada, a participar dos grupos mesmo, né, das reuniões, dos eventos. O que que você pode dizer para a gente sobre isso? Qual foi a minha decisão de entrar no clube? Eu estava voltando para uma cidade que eu tinha morado há 25 anos atrás. E eu chegando aqui com a empresa KSHB, o que que é isso, KSHB? Eu precisava fazer com que minha empresa fosse conhecida por pessoas e essas pessoas pudessem divulgar a minha empresa. E conhecer o Kaminski, né? Porque o Kaminski, de 25 anos atrás, ele ajudava a coordenar a FIENG Sul e era diretor de unidade do César Senai. E com a vinda da KSHB com foco em educação corporativa, né, primeiramente tanto na parte presencial como na parte híbrida e EAD, que ela está crescendo agora para a gente ter produtos EAD, cursos, palestras, mentorias e assim por diante, a gente precisava fazer isso. E a gente sabe que Pouso Alegre já tinha também, tem vários grupos empresariais com focos diferentes. Mas quando eu conversei com o Gil, conversei com o Enio, entrei na internet, fui vendo algumas colocações daquilo que era sendo feito em Poços de Caldas e assim por diante, a rede de network, de relacionamento era muito grande. Então isso era um caminho de você falar o seguinte, ó, esse é o caminho para me apresentar, para apresentar meus produtos, minha empresa, fazer network e buscar parcerias estratégicas, que eu acredito muito nisso, nessa parceria. A partir do momento que eu entrei no Clube dos Empresários, eu comecei a ter mais visibilidade, não só do Kaminski, como da minha empresa. E aí foram surgindo oportunidades de palestras na CIPA, de convivência, de palestras no próprio Clube dos Empresários que a gente trabalhou, participar de uma convenção. Hip, urra, ter o grito de guerra. Né? Ter o grito de guerra. E participar também de uma palestra para esses primeiros franqueados do Clube dos Empresários em Poços de Caldas. E ali diante, outras palestras em outros determinados locais. Né? Eu tive a oportunidade também, quando eu fiz o meu doutorado na Argentina, de pegar a minha tese, que ela foi muito bem feita e bem reconhecida lá, e eu coloquei meus livros físicos e e-books nesses livros. E na minha cidade natal, Formiga, ano passado, no dia do escritor, eu recebi uma homenagem, né, por causa da minha tese, do dia do escritor. Bacana. Daí a gente mostrar isso para a pessoa. Né? Então, a KSHB, a partir daí, e até com a entrada no clube, vendo como que o clube funcionava, ver como é que os produtos da KSHB podiam se encaixar dentro do clube, né? Surgiu essa ideia de ter e-books, né, de você ter e-books de vários temas, de vários assuntos. Inclusive, tipo assim, dentro das minhas palestras, não tinha a felicidade corporativa, que foi uma palestra que eu fiz no Clube dos Empresários. Ela foi feita exclusiva para o Clube dos Empresários, foi feito um e-book exclusivo dessa palestra. Maravilhado. Então, foi legal. E é isso que é importante, é um contribuir com o outro. E o clube ele é muito significativo. O Clube dos Empresários é muito significativo. Todo você que é empresário, seja pequeno, seja médio, faça parte desse Clube dos Empresários, porque hoje tem uma vantagem muito maior do que a gente pensa. Você não fica restrito a Pouso Alegre. Você tem aí um gama de cidades do estado de Minas e São Paulo, e agora mesmo vai estar em todo o Brasil. Com certeza. Vai estar em todos os locais. Né? Porque são iniciativas de pessoas do bem.
Pessoas que querem o bem de todos. Querem crescer. Pessoas olham que pra querem frente. crescer juntos. Se desenvolver. E dentro do clube, você começa a despertar e olhar para dentro de si mesmo. Será que eu estou fazendo isso certo? Será que esse é o melhor caminho? Será que é dessa forma que tem que ser feita uma palestra? Você até encontra gente para te ajudar, né? Porque a gente fala também que o empresário ele é muito solitário. Então, hoje a gente conversa, né? A gente troca muita ideia, né? A gente se abre um pro outro. E quando você confia nas pessoas, você aceita críticas e sugestões. E isso faz crescer. Porque você não é dono da verdade. Você pode fazer uma coisa muito bem feita, mas pode ser que o mercado quer isso que você faz bem feito ou quer de outra forma. Então a gente tem que... E o clube traz isso, porque a ideia de cada um quando coloca, quando tem os octos, né? E aí antes era a rodada de negócios, e você começa a falar, eu tenho isso, eu faço isso por causa disso, e assim por diante, a gente começa, né? E dentro dessa cabeça eu também acabei aqui em Pouso Alegre criando o meu podcast. Podcast que é essa Educação Corporativa, onde que o Rafael e o Gil já fez parte, a Bruna já fez parte também, então A Priscila. a Priscila da UNA, né? O Jefferson, que é o diretor, você vê o Jefferson. O Jefferson é um cara que fez o mestrado de administração comigo na Unifenas, 98 e 99. 25 anos depois eu fui encontrá-lo aqui em Pouso Alegre, ele veio transferido para cá. E querendo ou não, você conectou ele com a gente. Né? Isso, eu chamei ele. Amigo, E o primeiro que eu falei assim, você tem que participar do clube, você tem que conhecer o clube. E eu tenho feito isso. Quando eu fiz o Empretec há 15 dias atrás, vai fazer 20, sábado agora, sexta-feira faz 21 dias que eu terminei o Empretec. Eu tenho conversado com várias pessoas e lá eu falei do clube, olha, vale a pena. Você conhece o clube? Não, não conheço. Você faz isso. Você tá lendo, pode ver uma pessoa de Poste Caldas, ver uma pessoa de Três Corações. Falei, Varginha vai ter o clube, procura lá. Poste Caldas, procura lá. Por quê? As pessoas se sentem solitárias. E a partir do momento que você tem hoje tranquilamente no clube, mais ou menos umas 500 empresas. Se você for só tomar tudo isso, você tem um grupo no WhatsApp onde você pode ali 500 empresários. Por exemplo, todo o sul, todo Minas Gerais e de São Paulo. E você pode colocar ali as suas ideias, você pode receber as ideias, você pode apresentar o teu produto. E você tem várias formas de conexão. Então, fazer parte de um clube de empresários, né? Vocês têm um nome, Clube de Empresários, que eu faço parte, que é uma coisa bem legal. Mas você está conectado com pessoas que têm as suas mesmas dores. Né? As pessoas que têm as suas mesmas necessidades e as pessoas que podem te ajudar muito no processo de crescimento é algo muito significativo. É muito significativo. Vale a pena você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, de conhecer, participar de uma reunião do Clube dos Empresários, ver o que é isso, como que acontece. Tem várias formas de você estar participando. Né? É só entrar nas redes sociais que você vai ver as divulgações, esse processo tudo. O rapaz tá bom no pitch, hein, rapaz? Então a gente começa a trabalhar nesse sentido, sabe? Bem demais. Kaminski, 2 dúvidas só que eu tenho para a gente caminhar aqui para finalizar o nosso bate-papo. Então, seus produtos são gestão educacional. Eu faço o trabalho de gestão educacional através de pessoa jurídica, Tá. consultorias também dentro das instituições De ensino. Eu tenho feito um trabalho que eu iniciei lá em Araxá. Eu faço a consultoria para tanto a parte acadêmica, os coordenadores de curso, como também para os supervisores administrativos. Legal. E fazer esse trabalho. Aí você faz um trabalho de mentoria também específica para determinado assunto. Tá. Eu fiz uma mentoria lá sobre reestruturar o RH da instituição de ensino. Porque eu tenho muitos anos, né? Eu tenho 46 anos que eu trabalho com educação. E aí, com a vinda para cá e com a entrada no Clube dos Empresários, eu criei a mentoria corporativa, que é trabalhar com micro e pequenas empresas e médias empresas. E junto disso, tem os meus cursos, eu tenho 4 cursos: gestão de pessoas, desenvolvimento gerencial, fundamentos da administração e empreendedorismo. Online ou presencial? Esses cursos nós vamos lançar eles agora na modalidade semipresencial. A ideia, eu acredito muito na presencialidade. Sim. Acho que a questão online é muito importante, mas é igual você fez um trabalho lá com as empresas do Gil. Eu estou lá presencial, apresentei um e-book para ele, e depois a gente pode fazer um trabalho em conjunto. Então, acho que o caminho vai ser sempre presencial da educação. Sim. Da formação de pessoas vai ser nesse presencial. E aí eu tenho as palestras,
né, palestras em vários segmentos, palestras motivacionais que levam aos insights, que busca a pessoa interpretar como é que está o dia a dia dele, como é que está a ação dele. Fazer uma das reflexão, empresas, né? Uma reflexão, opa, mas se eu não sabia disso, se eu fizer assim, eu posso melhorar a minha forma de produtividade. E tem né? os livros também. E aí eu tenho esses meus livros sobre meu doutorado meu que eu fiz na Argentina, Valores Personales e Gestão Educativa, la influência de los valores personales na gestão de uma instituição de ensino. Então valores pessoais e gestão educacional, a influência dos valores pessoais na gestão de uma instituição de ensino. Eu fiz uma pesquisa com 65 educadores, 53 do Brasil, de várias regiões do Brasil, e 12 na Angola, onde eu apliquei 2 questionários, um de valores pessoais e um de valores organizacionais. O Leandro trabalha numa empresa X, ele tem um valor dele, pessoal. Se a empresa X tem um valor totalmente divergente do que o valor dele, ou ele não está alinhado com o valor da organização, não dá para ficar junto no mesmo lugar. Alguém vai estar sofrendo, alguém vai estar sendo prejudicado. E foi uma pesquisa bem legal. E em cima disso, a gente tem esse trabalho, né? E em breve tem um projeto, depois que eu sair do Empretec, que eu recomendo também Empretec. Vou fazer uma propaganda aqui para o Sebrae, para nossa amiga Pamela, que agora ela está lá no Sebrae de Poços de Caldas. No final agora de outubro vai ter o Empretec em Poços de Caldas. É uma semana riquíssima, uma semana que você tem que preparar, tipo assim, por conta de viver o Empretec. E você tem uma aprendizagem fantástica, uma coisa que vale para empreendedores. Mostrar o que é empreendedorismo, quais são os comportamentos, quais são as ações, como que você faz isso e aquilo. Então vem uma nova empresa aí? Vem um novo produto dentro da KSHB Educacional. E vocês vão fazer parte desse produto. Opa. É uma coisa de parceria, é um projeto onde que todo mundo ganha. É um projeto que todo mundo ganha, independente, não é querer combater ou determinadas coisas, mas é um projeto onde a gente vai ser algo que depois vai ter um couvert de conhecimento, em vez de ser couvert artístico. Então aguardem. Vai ser interessante. E vocês do clube vão ser os primeiros a serem convidados. Com certeza, será um trabalho prazer. que a gente vai fazer desse jeito. E a oportunidade nesse projeto de outras pessoas, não só o Kaminski. O Kaminski vai ministrar uma palestra motivacional. Mas se o Gil quiser administrar, o Leandro, você, qualquer pessoa que faz parte do clube, o empresário, ele também vai ganhar. Então nós vamos fazer algo que seja bom para todo mundo. Sim. Então, se o Rafael vai dar palestra lá, esse couvert de conhecimento, ele vai ter parceiro nesse couvert de conhecimento. Porque acho que a gente tem que valorizar aquilo que a gente faz, aquele conhecimento que a gente busca, os anos de estudo, os anos de prática dentro da organização que a gente está, ou que a gente já passou nesse sentido. Então vai ser algo bem interessante. Perfeito. Minha última dúvida para você é o seguinte: você contou para nós que pegou uma instituição com mais ou menos 57 alunos. Estava iniciando. E terminou com 900. Não. 4 mil, não, são 4 duas mil. instituições que foram bem positivas. Uma em Uberlândia, que eu peguei uma instituição com 300 e poucos, não, são 3. 300, confundi os dois resultados, 300 e poucos alunos, e antes de eu ir para Bahia, eu entreguei com 1.000 alunos essa instituição, 930. 300 para 1.000. Foi muito interessante. 57 foi para 4.500. E aí essa instituição também a gente ajudou a estruturar, e hoje tem a única faculdade privada de medicina de Uberlândia, que é no Centro Universitário FATRA de Uberlândia. Depois, antes dela, eu fui para Águas Lindas de Goiás. E peguei uma faculdade também que estava bem complicada, junto com uma equipe. Agora, nada disso foi o Kaminski que fez. Sempre teve uma equipe muito forte, com certeza, de pessoas dentro. Peguei também uma faculdade com 300 e poucos alunos, fiz ela crescer no período de 3 anos para 900 e poucos alunos, e depois vendemos essa faculdade. Um valuation muito interessante. E esse mesmo cara, ele abriu uma faculdade em Anápolis, Goiás, o primeiro vestibular dele, 57 alunos matriculados em 3, 4 cursos, ele estava desesperado, eu falei com ele, começa, você vem me ajudar? Vou. Aí eu fui para Anápolis. E aí, quando eu saí de lá, 2 anos e meio depois, praticamente quase 3 anos, estava com 4.100 alunos. Isso, pega nessa, e eu quero te fazer Faculdade uma pergunta. de FAMSA, Centro Universitário de Fama. Qual foi a estratégia ou as estratégias que vocês adotaram que levou vocês a esse resultado? Primeiro, produtos. A gente fez alguns cursos que tinham demanda naquela região, então, de produtos. E não era ofertado por outras faculdades. E tinha uma faculdade lá que já estava
caindo de produtividade, as pessoas já não estavam mais confiantes dela. Uma faculdade lá pegou bons profissionais e dispensou, e eu contratei esses bons profissionais. O segredo sempre foi, trabalhe com o melhor profissional possível, de preferência melhor do que você. Então, produtos e pessoas. Pessoas, principalmente. E aí nós fizemos um trabalho e montamos uma infraestrutura muito forte. Né? Então, essa cidade de Anápolis tem indústrias farmacêuticas muito grandes. E nós fizemos um projeto lá que foi muito interessante. Nós abrimos o curso de farmácia no período da manhã e no período da noite. E nós chegamos a ter, na minha época, 700 alunos estudando farmácia de manhã e 900 à noite. E a matriz curricular do curso era idêntica de manhã do da noite. E as aulas de manhã eram idênticas da noite, porque lá rodava muito turno. Então, o cara que pegava turno, ele nunca perdia a faculdade. Um dia ele vinha estudar de manhã, outro dia ele vinha estudar à noite. Então, foi uma estratégia para esse curso e outros. Você adaptou à realidade. E cada vestibular que a gente fazia, anual, entrava 900 alunos, 1.000 alunos. E você montou uma estrutura muito grande. Né? Essa pessoa tinha um recurso financeiro legal. E a faculdade também começou a ter uma produtividade, um valuation muito interessante. E começou a ter uma margem líquida muito boa, que fez com que a gente investisse em pessoas. Primeiro investir em pessoas. Sem investir em pessoas, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Você tem a sua empresa. É só você tem que investir em você. Você é a pessoa da sua empresa. O Gil tem X colaboradores lá. Ele tem que investir nele e tem que investir nas pessoas que estão ao lado dele. Porque se as pessoas crescerem, ele cresce mais ainda e vice-versa. Então esse é o grande segredo. E por onde eu passei, esse sempre foi o grande objetivo. Entender quem é quem. Quem que está lá? Quem que está lá para contribuir? Às vezes você chega num determinado lugar, a pessoa não está querendo contribuir mais. Ok, você propõe que essa pessoa vá para o mercado de trabalho, mas você começa a trabalhar, mas não deixa de perder amizade, conhecimento e outras coisas mais. Senhoras e senhores, esse é a enciclopédia Kaminsky Shedlovsky. Xolodovski. Eu quis fazer uma piadinha, né? Quanto mais estudo, menos sei. Leandro, aquela pergunta que não quer calar. Vamos lá, pra gente fechar. Você tem que indicar alguém aqui na região que você consome, algum produto, algum serviço que você consome, que você possa indicar pro pessoal que você acha legal, gostoso. Se for comida, tem que ter mais um. Comida tem que ter dois? Não, que tem que ter comida e mais um. Todo mundo fala de comida. Não é de comida. Não, então beleza. É prestação de serviço. Pronto. Excelente. Não é por causa do meu lado, a Dr. Gil Informática e a Foco Digital. Ó. E a Dr. Gil Informática e a Foco Digital é minha parceira no meu podcast. Por quê? Porque aonde você é bem atendido, você propaga aquele processo. As pessoas que estão trabalhando do lado dele. Também uma pessoa que chama também UP, uma empresa que a gente teve um trabalho muito grande. Né? E são Agência UP. A gente teve um trabalho muito legal. Eu conheci muitas pessoas interessantes desde o ano e pouco que eu estou aqui em Pouso Alegre. Né? E agora com essa questão aí também, ter feito o Empretec, são pessoas fantásticas. Né? E eu não posso esquecer que uma coisa que me marcou no Empretec vocês sabem qual é a padaria que tem o melhor pão francês de Pouso Alegre? Uau. Padaria Modelo. Padaria. Lá do meu amigo Douglas, o Empreteco. Vou passar lá agora, eu já vou comprar esse pão para ver se é bom. E é interessante, nós estávamos fazendo Empretec no Marcos Plaza. E aí estava o serviço Coffee Break lá, um pãozinho ruim. Ele foi lá, cara, gente boa, conversou com o gerente lá e começou a comercializar o pão dele com o Marcos Plaza. Fez a troca. Tá certo. Mas aqui, você agora, indicou você indicou, né, a Foco Digital, indicou a UP, e eu vou te fazer uma indicação agora. E o Dr. Gil Informática. Você precisa da Serafim para Então, poder fazer um planejamento financeiro, para poder gerenciar esses milhões de dólares que você tem guardado aí. Você não esperou acabar de falar. Né? Dentro do clube dos empresários, né, a gente viu muito essa questão, né, da questão financeira. Né? Nós temos o Leandro que trabalha isso, né? Tem uma esposa dele que é arquiteta. E aí, conversando com ela, descobri que ela fez todo o projeto inicial da faculdade de Inapós, que hoje é ZARS, e agora vai estar em prédio novo a partir do próximo ano. Né? E tenho também, como a gente fala também de indicação, eu tenho duas instituições aqui que eu gosto muito, uma que eu já trabalhei, que é o Centro Universitário Unis, que hoje está trabalhando muito com o EAD, e a própria UNA. Né? São projetos. Essa área de educação é uma área muito forte. Né? Agora, eu sempre tive uma paixão muito grande pelo Sistema S.
Eu também trabalhei em Juiz de Fora como gerente regional do Senac, né? Mas o SESI e Senai sempre foi uma escola, uma aprendizagem para mim muito grande, né? Porque aquelas instituições que formam pessoas, trabalham pessoas, desenvolvem pessoas, e essas pessoas aplicam aquele conhecimento na empresa que ele atua, até para ele fazer o teu negócio. Se a gente for fazer um levantamento hoje, né, Gil? Eu acho que nós temos muito mais empreendedores, nós temos muito mais micro e pequenas empresas do que grandes empresas. Com certeza. Sim. É uma coisa Com assim nesse certeza. sentido. Te respondi? Com certeza, é isso aí. Excelente. Bom, a gente vai chegando ao fim. Obrigado, Kaminski, pelas Foi histórias. rápido. Foi rápido, mas... É o primeiro de muitos. E aí, se você tiver interessado em escutar mais história do Kaminski, é só entrar no Clube de Empresários também. Você vai escutar muita história dele Presencialmente. presencialmente, com E muita tem coisa legal. HSHB, Educação Corporativa, no canal no YouTube, que você pode entrar lá e assistir Qual que é o podcast? Ó, eu tenho as minhas redes sociais, @Kaminski Cholodowski, Facebook, Instagram e LinkedIn, que é onde eu coloco tudo. Tem também da @KSHB Educacional, Facebook, Instagram e LinkedIn, né? E temos também o canal do YouTube, @KSHB Educacional, que eu tenho o meu podcast, que eu gravo aqui nesse estúdio maravilhoso, que é meu parceiro cultural. A Vamos G7 agradecer Business, eles. a G7 Martinelli, a G7 Martinelli, o Business. Carlos, o Heraldo. Ontem eu esqueci o nome do Carlos. Olha só, possível. que ele falou que esquece o nome de todo mundo. Ele foi de Como é que propósito. esquece o nome desse cara? Mas Esse foi de cara é gente propósito. boa demais. Ele lembra de mim todos os dias. E, Hoje eu comportei bem direitinho? A câmera pegou eu certinho? Então, obrigado. Tchau, obrigado. e aí eu tenho essa KSHB. E agora está sendo lançado, eu fiz uma reformulação no site da minha instituição. Estou lançando agora também o portfólio completo com todas as Multiplataforma. informações. É, E Homem enciclopédia. um ecossistema É a educacional. Barça nova, moderna. E eu tenho 3 grandes parceiros educacionais que a gente vai estar divulgando. É um parceiro de Goiânia, da Otimize Seiko, meu amigo Edgar e Walter, que tem o melhor sistema educacional do Brasil para instituições de ensino, seja escolas, e faz um trabalho muito grande sobre inteligência artificial com a Eu Sou, que é uma plataforma educacional que trabalha inteligência artificial para educadores e para gestores educacionais, que é fantástica, né? Tem uma grande parceira de São José dos Campos, que se chama Renata Perrenot, é a pessoa que mais conhece de metodologias ativas dentro da educação no Brasil, e ela tem uma plataforma, chama-se ACAD, é uma plataforma com inteligência artificial, onde que os professores e educadores podem ver os seus planos de ensino, elaborar, tem assistentes que fazem uns trabalhos legais, e tem a Certifica Edu, que é do meu amigo Luciano Satter, que é de Belo Horizonte, onde a gente faz esse sistema bem confiante de certificação, microcertificação, né? E é uma coisa assim, é bem legal. A KSHB Educacional, ela visa pela qualidade de ensino. Tudo que a gente fizer vai ser feito com muito amor, com muita dedicação e com muita vanguarda também, dentro daquilo que está no momento, né? E assim por diante. Senhoras e senhores, ficamos por aqui. Um abraço, muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima.